Olá pessoal, bom dia, graça e paz. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Romanos. É, Ontem nós finalizamos o capítulo 8 e estudamos todos aqueles assuntos, né? E hoje a proposta é o capítulo 9. Eu tenho certeza que é um desafio para a gente, todos os dias, se encontrar aí às 11 horas da manhã, com tantos afazeres, apesar do isolamento social, mas eu tenho certeza que vai ser edificante para a nossa vida. Amém? Que você possa fazer um bom proveito desse estudo, que você possa ser edificado pelo Senhor. Amém? Enquanto a gente aguarda aí esses minutinhos finais para a gente começar, eu queria dar alguns avisos que a gente está disponibilizando aí o link para você baixar o material, né? Tá lá, a página tá bacana, visita a página lá, dá uma olhadinha, vê o que falta para você. E a gente também tá com os vídeos, as aulas passadas no YouTube. Caso você tenha perdido alguma, dá uma fugidinha lá rapidinho e procura na playlist lá qual é a aula que você perdeu. E assim você vai poder rapidamente se atualizar. Amém? Enquanto o pessoal está sendo notificado aí, a gente vai lembrar também que o próximo estudo já está preparado, já está marcado, vai falar sobre perdão versus consequência. Perdão de Deus versus consequências. Amém? Esse estudo vai mostrar aí qual é a nossa função nesse tema, qual é a função de Deus, o que acontece e o que muita gente às vezes espera que aconteça, né? Eu já me deparei com situações em que a pessoa não aceitou muito a questão de uma pessoa ser perdoada por Deus. Então a gente vai tratar desse assunto e vai aprofundar usando a Bíblia. Amém? Bom, são 11 horas em ponto. A gente inicia aí. Enquanto isso, o pessoal vai sendo notificado e vai entrando. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e que nós possamos aí, nesse momento, crescer na graça e no conhecimento através da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá então. O capítulo 9, que a gente vai tratar hoje, Paulo vai abordar alguns assuntos. A gente separou aqui 4 temas, né? Que na verdade eles são aleatórios, porque quando digo aleatório, no sentido de nem sempre eles estão divididos pelo capítulo certinho, mas eles estão inseridos dentro do texto do capítulo que a gente vai ler. Amém? O primeiro é a tristeza do apóstolo Paulo por causa da incredulidade de Israel. Israel é uma nação que vai aparecer aqui, tem um papel extremamente importante no plano da salvação de Deus. Então Israel vai ser uma figura que vai sempre aparecer nesse capítulo 9. Inclusive, ele aparece no capítulo 10 e 11. Então Paulo vai demonstrar, vai falar da tristeza que ele sentia em relação aos irmãos da nação de Israel. O outro tema, que apesar de ser breve a colocação do apóstolo Paulo, o comentário dele, é muito pertinente a gente lembrar, porque está de forma muito explícita, né? Que é a divindade e a humanidade de Cristo. Esse assunto, Paulo não desenvolve ele, mas Paulo menciona ele de uma maneira tão explícita que eu achei legal colocar para a gente dar uma olhada. Então, o apóstolo Paulo vai também ressaltar essa divindade e a humanidade de Cristo nesse capítulo 9. O outro assunto, o outro tema, é absoluta soberania de Deus. Mostra que Deus é absoluto, né? Soberano. Ele não tem negociação. Então, Paulo vai mostrar, dentre algumas coisas, por que Deus usou a nação de Israel nesse contexto todo da salvação. Esse assunto a gente vai tratar. E, por fim, e como a gente sempre fala, não menos importante, né?
o tropeço de Israel na fé. Por que tudo aconteceu com o povo de Israel e em que momento se deu isso, né? Paulo vai mostrar aqui que esse tropeço ele aconteceu e por isso o povo de Deus, perdão, o povo de Israel foi meio que rejeitado, né? Então, a gente vai tratar desses assuntos. Para tratar desses assuntos, como a gente falou aqui, o povo de Israel, a nação de Israel, tem um papel muito importante aqui nesse contexto, e a gente colocou aqui alguns tópicos, né? Por quê? Porque a gente precisa conhecer esses aspectos históricos para a gente caminhar. Porque Paulo trata da eleição de Israel no passado, da rejeição no presente e da salvação no futuro. Então, Paulo vai tratar desses assuntos e a gente precisa entender. Eu não vou ler, tá aqui registrado no material que a gente tem disponibilizado lá para baixar, mas eu não vou ler porque é um assunto que são aspectos históricos, mas que são relevantes, é importante a gente saber. Então, quando você baixar o material, você vai ler todos esses detalhes, são 5 tópicos, né? Então, Israel tinha uma importância muito grande no plano da salvação de Deus. Qual era o papel de Israel? O papel de Israel era gerar o Messias, né? Através de alguém do povo de Israel. E quem seria essa pessoa? Deus escolheu Abraão. Então, Abraão foi o homem tido como o início da linhagem de Jesus, humanamente falando. Amém? A gente está tratando de Jesus humano. Por quê? Porque o Messias ele teria que vir, ele teria que nascer de uma forma humana, como foi o caso do nascimento de Jesus. O anjo se apresenta para Maria e diz que Maria vai engravidar do Espírito Santo. Algo totalmente inusitado, algo assim impossível aos olhos humanos e até complicado de se acreditar se a gente fosse imaginar que isso aconteceu com a gente. A gente tem que explicar isso para uma pessoa. Maria não era casada com José, logo teve aquele reboliço todo que você já conhece, mas Jesus teve a concepção através do Espírito. Mas a geração, né? Ele foi gerado dentro do ventre de uma mulher durante 9 meses, do mesmo jeito. Ela sentiu dores de parto, o parto foi, naquela época não havia possibilidade de cesárea, então o parto foi normal. Foi do mesmo jeito que acontece com qualquer mulher nos dias de hoje. Então, o nascimento de Jesus foi humano a partir da gestação. A concepção não foi na forma humana através de um ato sexual. A formação, a concepção foi espiritual, foi sobrenatural, através do Espírito Santo. Então, era necessário que Deus levantasse um povo que fosse cumprir esse papel. Então não podia ser qualquer pessoa, você entende? Não podia ser uma pessoa, um povo qualquer. Você imagina se fossem os caldeus, imagina se fossem os amonitas, os filisteus, povo bárbaro, povo que guerreava, que praticava um montão de imoralidades e coisas que eram condenáveis aos olhos do Senhor. Então, como é que o Messias, o Salvador, o Cristo, o nosso Redentor, aquele que ia morrer na cruz no nosso lugar, como é que ele ia nascer de uma linhagem totalmente pecaminosa? Então, era preciso que Deus preparasse um povo, e é por isso que o povo de Israel foi escolhido nesse momento para cumprir esse papel importantíssimo que era a partir dessa nação nascer um homem que fosse dar início à linhagem de Jesus. Então, o povo de Israel, a nação, teve esse papel importante. Em alguns momentos tropeçava, como a gente vai ver aqui, mas Deus sempre ia ao encontro deles para intervir em alguma situação.
seja, né, na escravidão do Egito, seja no cativeiro da Babilônia, seja em guerras travadas de reis como Josafá, Davi, Salomão. Então, todas as vezes em que Israel estava em perigo, em situações difíceis, o Senhor intervia. E aqui só um parênteses, né? Assim é nos dias de hoje, comigo, com você. Quando nós estamos em situação assim adversa, o Senhor vem ao nosso socorro. Amém? Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Amém? Então, nesse momento a gente começa a ler, propriamente dito, o capítulo 9 do livro de Daniel, de Romanos. Então eu te convido a pegar sua Bíblia, né, e colocar no livro de Romanos e a partir do capítulo 9 a gente vai ler aí junto. Amém? De vez em quando eu faço assim, ó, é para olhar no Instagram e no Facebook. Amém? São dois aparelhos que a gente tem aqui. E quando eu olho para baixo é para ler a Bíblia, ou então alguma anotação que eu porventura tenha feito aqui. Ok? Então diz assim a palavra do Senhor. Acompanha comigo. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, porque senão eu fico muito assim. Capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não falo inverdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Porquanto eu me desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, a aliança, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de tudo e de todos. Seja Ele louvado para sempre. Amém. Versículo 6. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendência de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo virei novamente e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento, também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra, boa ou má, para que o plano de Deus segundo a eleição permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum, porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira com que Deus focaliza a sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Certamente, versículo 19, certamente me perguntarás: por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro
para usos menos honrosos? Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos da misericórdia que preparou com grande antecedência para a glória. Quero dizer, a nós próprios, a quem convocou não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios? Como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Versículo 27. Também Isaías proclama em relação a Israel, ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo, porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Versículo 30. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça a receberam uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscou pela fé, mas como que por meio das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Versículos lidos agora, a gente começa no versículo 1, em que Paulo vai declarar que ele não mentia acerca daquilo que ele estava falando. Por quê? Porque o Espírito Santo era testemunha da consciência dele. Ele estava declarando não que ele tinha a verdade absoluta, ou que ele nunca... Não, mas é que ele dizia, quando ele falava, eu estou falando a verdade porque a minha consciência o confirma no Espírito Santo. Porque ele tinha tranquilidade, ele ia deitar e dormir o travesseiro tranquilo, porque a consciência dele estava tranquila. Ele estava falando a verdade. E a preocupação e a tristeza do apóstolo Paulo é retratada aqui no versículo 2. No versículo 2 ele derrama o seu coração, dizendo que ele tem grande tristeza. Por quê? Porque ele viu o sofrimento o desvio do povo de Deus em tantos momentos. Momentos em que o povo tinha que usufruir de bênçãos, usufruir de coisas que Deus estava dando, o povo começava a retroceder, o povo começava a criar ídolos, como o bezerro de ouro. Então, o povo ele estava sempre retrocedendo, ele estava sempre fazendo alguma coisa que o levasse a um tipo de punição, a um tipo de retrocesso na vida espiritual, principalmente. E o apóstolo Paulo vai declarar aqui essa tristeza. No versículo 3, esse grande amor que Paulo tem pelas almas é o mesmo que a gente deveria ter, né, pelas pessoas que estão sem Cristo. Porque aqui ele diz assim, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos. Ele está falando de um amor que está dentro dele por pessoas. Paulo sempre demonstrou isso, que mesmo em dificuldade, em situação difícil, ele sempre estava se colocando à disposição de Deus, escrevendo uma carta, fazendo alguma coisa, fazendo uma viagem missionária, e por onde ele passava, ele ia deixando alguma coisa, ele ia falando, fazendo a obra de Deus. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande com as vidas das pessoas. E é essa preocupação, é esse zelo
É esse cuidado que a gente tem que ter. É porque, de uma forma ou de outra, Deus coloca pessoas nas nossas mãos, né? Para a gente, de alguma forma, cuidar, seja no trabalho, na família, ou no ministério. E você precisa ter esse zelo, esse cuidado, né? Sofrer, se colocar no lugar das pessoas. Quando Jesus usava a palavra ter, eu tenho compaixão, quando ele se compadecia de alguém, era um momento em que ele se colocava no lugar da pessoa, daquele sofrimento. E ele, quando tinha compaixão, ele também tinha uma solução, algo que viesse de encontro àquela necessidade humana. Porque ele se colocava no lugar da pessoa. Ele não simplesmente olhava e falava assim, deve estar sofrendo. E passava de largo, né? Como foi o caso daquele homem, o samaritano, ele cai, um homem cai, passa um levita, passa um sacerdote, não me lembro exatamente se foi nessa ordem, em terceiro passa um samaritano que não tinha a mínima obrigação de fazer aquilo que ele fez, porque quem tinha a obrigação de fazer era o levita ou o sacerdote, porque eram homens de Deus, né? Então, a pessoa que tinha a obrigação de fazer não fez, e quem não tinha a obrigação, quando eu digo obrigação, no sentido de ter aquela responsabilidade, ele nunca teve essa responsabilidade. E é ele que vai fazer aquela boa ação, é ele que vai pegar o cara que está ali todo estropiado, né? Todo arrebentado, levar para uma estalagem, colocar remédio, pagar do dinheiro dele e ainda falar assim, se gastar alguma coisa a mais, bota na minha conta, porque esse homem tinha crédito. Então, se compadecer. Paulo aqui nesse versículo, ele demonstra essa compaixão, essa compaixão. No versículo 5, é aí que a gente vai entrar num assunto que é bacana, que é a divindade de Cristo. Como eu falei para você, Paulo vai abordar esse assunto de uma maneira muito rápida, né? Ele só vai passar por esse assunto, ele não vai parar e abordar, explanar e desenvolver esse assunto. Não, mas ele fala de uma maneira tão explícita e tão assim, bem colocada, que eu achei legal a gente sinalizar, colocar uma luz aqui em cima para a gente ver e registrar isso na nossa cabeça. Ele diz assim, ó, de quem são os patriarcas e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo. Aquilo que a gente falou no início, né? O papel de Israel no plano da salvação. Deus estabeleceu Israel e colocou sobre Israel essa responsabilidade, essa importância de gerar um homem, né? Uma linhagem que viesse até Jesus. Então, aqui Paulo vai dizer, traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus. Acima de tudo e de todos, seja ele louvado para sempre, amém. Então aqui Paulo vai tratar da divindade da humanidade de Cristo. Já nessa passagem, ele está dizendo que Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Note que algumas pessoas têm assim, é levado a pensar que Cristo era metade homem e metade Deus. 50% ele é homem, 50% ele é Deus. Isso seria lógico, né, se a gente estivesse falando de algo humano. Mas isso não é lógico, por quê? Porque Jesus, ele é Deus. Bom, obrigado. Ele é Deus e ele é homem. Quando é que ele é homem? Eu coloquei aqui, tá lá no material. Quando ele é homem? Quando ele ressuscita, quando ele é Deus, quando ele ressuscita Lázaro. Quando ele ressuscita Lázaro, ele está fazendo o papel de Deus, porque até uma declaração dos judeus, só Deus poderia realizar esse milagre. Então, Paulo vai declarar a humanidade de Cristo, Deus e homem. Paulo vai declarar a divindade de Cristo nesse versículo. Como Deus, ele ressuscitou Lázaro, um homem que já estava morto há 4 dias, e até pela tradição judaica, né, pelas expectativas, por aquilo que eles acreditavam,
A alma de uma pessoa, ela só retorna ao corpo até 3 dias de falecido. Logo, como tinha 4, eu acho que não foi coincidência, né? Você concorda? Jesus poderia ter vindo mais rápido, não veio. Passou 4 dias para poder quebrar essa crença de que a alma só voltaria no terceiro dia e mostrar o poder de Deus sobre aquela situação. Então, nesse momento, Jesus, Deus, ele entra em ação. Agora, a gente vai entrar na questão Jesus homem, humano. Quando foi? Quando ele estava no deserto. Diz a Bíblia que Jesus teve fome. Eu não imagino a mínima possibilidade de Deus ter essa sensação. Pô, estou sentindo fome. Eu não imagino, não consigo, né, entrar na minha cabeça. Então, se ele teve fome, eu entendo que estava falando de Jesus homem, o ser humano. E em outras passagens a gente vai encontrar inúmeras delas aqui, mas elas corroboram aí dessa declaração de Paulo, da divindade e da humanidade de Jesus. Amém? Eu coloquei lá no material alguns versículos para você procurar. João, por exemplo, tem João 1:1, ele vai dizer: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí esse verbo vai ser declarado lá que ele é Jesus, entendeu? Então, o verbo, logos, né, a palavra. Então, Paulo vai declarar aqui. A partir do versículo 6, a gente vai começar agora uma saga de declarações aí de soberania absoluta de Deus. Mas a gente precisa entender que essa passagem, Paulo não está tratando de salvação, como muitas pessoas costumam em debates aí, e até mesmo pregar, que está falando de salvação, de condenação eterna, de salvação eterna. Na verdade, está tratando de alguns assuntos relacionados à nação de Israel. Então, para usar esse povo, Deus ele estabeleceu alguns critérios que são dele. Ele não perguntou a ninguém se alguém estava de acordo, ele não perguntou a ninguém se estava bom assim, até porque não é uma democracia, né? É soberania de Deus. Então no versículo 6 vai dizer assim, ó, não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Então vai falar que a palavra de Deus ela não falhou, mas nem todos que estavam em Israel, eles cumpriam, eles eram fiéis a Deus, eles acreditavam. Alguns estavam dispostos a fazer tudo para poder sair daquela situação. Você lembra do deserto? Eles estavam no Egito, e aí eles reclamam, falam que estão sofrendo, e é chicote, é trabalho, não tem direito, não está comendo, não está bebendo, enfim, é só reclamação, beleza. Aí, passado algumas, já no Egito, ainda no Egito, Deus manda 10 pragas. Em todas as pragas, alguns judeus ficavam, mas será que vai mesmo? Esse negócio aí, rapaz, será que isso vai? Será? E aí ele sempre na dúvida. Então, até que tira. Quando sai dali, que Moisés se depara com o Mar Vermelho, isso foi de propósito, né? Porque eles poderiam fazer um caminho mais curto, mas aí Deus falou assim, não, vai por aqui. E quando foi por aqui, eles falaram assim, Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui nesse mar afogado, ou vai morrer aqui pelo faraó que está vindo atrás da gente? Ou seja, o povo estava sempre questionando, sempre reclamando. Então, no meio do povo que era fiel, tinha um povo que não era fiel, ou não acreditava, não utilizava a fé. Assim também é nos dias de hoje, né? Dentro da igreja tem pessoas que são e pessoas que não são, sendo crente. Aí você fala, são e não são? Como assim? Pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. Pessoas que vão passar por uma luta e vão passar batida e pessoas que vão sucumbir. Por quê? Porque nem todos que estão na igreja têm a mesma maturidade, têm a mesma consciência de
de que Deus está servindo, de que tipo de Deus está servindo, de qual o poder do Deus que está servindo. Então, Paulo vai sempre destacar isso, nessa questão. E no versículo 8 e 9, Paulo apresenta um Deus que cumpre promessa. Está assim, ó. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, e que são considerados como descendentes, pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente e Sara dará à luz um filho. Na promessa em que Deus faz a Abraão em relação a um filho, o contexto ali era de impossibilidades, o contexto ali era de total negação. Não havia a mínima possibilidade. Sara era estéril, de idade avançada, Abraão também era de idade avançada, então eles não tinham a mínima possibilidade. Mas o apóstolo Paulo apresenta um Deus que cumpre as promessas. Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Ele cumpre, ele é um Deus fiel. Amém? No versículo 11, se refere. Deixa eu ler aqui. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra, boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Então, esse versículo aqui também não está tratando de salvação eterna, de condenação eterna. Está tratando de descendência. Os meninos que estão sendo falados aqui dos gêmeos é Jacó e Esaú. Jacó é descendência de Israel. E Esaú, os edomitas, né? Edom. Então, quando ele faz essa separação aqui, era simplesmente para definir a descendência. Não tinha nada a ver com salvação ou com qualquer outra coisa desse tipo aqui. No versículo 13, como está escrito na meia Jacó, é esse versículo, é essa pessoa que a gente está falando. Ele vai tratar exatamente disso aqui, de descendência. Ele não está tratando de nada que fosse relacionado à salvação ou condenação eterna. A maioria dos descendentes de Jacó, se fosse isso, eles todos seriam salvos. A maioria dos descendentes de Jacó desobedeceram, deixaram de cumprir, foram incrédulos. Ao mesmo tempo que Paulo lança a mão de uma palavra para declarar que, mesmo não sendo judeu, agora Deus lança a salvação também para os gentios, que não tinham direito, vamos dizer assim. Então, Esaú e Jacó foi a representação da escolha de Deus com relação à descendência. No versículo 14, a partir do versículo 14, Paulo vai utilizar agora um estilo chamado diatribe. O que é isso? É um estilo que vai perguntar e responder. Ele fez isso por quê? Porque naquela época, tanto os estoicos, né, a escola estoica romana, quanto as sinagogas judaicas, elas utilizavam esse tipo de discurso, onde eles proferiam uma pergunta e em seguida uma resposta. Então Paulo vai fazer isso porque isso era comum a eles. Paulo vai fazer isso porque eles estavam acostumados a ouvir esse tipo de discurso. O discurso não seria pesado, o discurso não seria enfadonho, o discurso seria entendido, porque eles iam observar algo que eles já estavam acostumados a ver. Então Paulo vai fazer desse tipo aí. No versículo 15, Paulo enfatiza a ação da misericórdia de Deus. Ele mostra que isso não depende de ninguém. Deus, ele utiliza a misericórdia, diz assim, porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser desejar ter compaixão. Ele mostra que essa atitude dele é uma atitude soberana, é uma atitude que não depende da ação humana. Ele vai ter de quem ele quiser. No versículo 18, algumas pessoas vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó, para Faraó fazer aquilo que ele quis que ele fizesse. Mas aqui, na minha versão, diz assim, portanto, ele tem misericórdia de quem deseja, vê se você consegue, e endurece o coração de quem quer.
Ele tem misericórdia de quem deseja misericórdia, e ele endurece o coração de quem quer que o coração seja endurecido, ou seja, de quem não se amolece diante das declarações. Por exemplo, Moisés chegava diante de Faraó e falava com o Faraó: Faraó, deixa o meu povo ir, a gente vai adorar a Deus lá no deserto, deixa. Aí ele falava assim: não, Faraó, Deus vai mandar uma praga. Faraó se mantinha. Aí a primeira praga veio: Faraó, deixa o meu povo ir. Não, Deus vai mandar uma praga. Segunda praga, terceira praga, até a 10ª, que foi a derradeira, né? Levou o filho, o primogênito, e levou dentre esses filhos, levou o filho de Faraó. Foi uma coisa muito dolorosa, eu acredito. Primeiro porque Faraó tinha o anseio de deixar o trono para o seu filho. Então agora ele não tinha essa possibilidade. Ele, assim, acabou com a vida dele. Então, mas por quê? Porque ele foi desobediente, ele foi rígido. Se ele tivesse amolecido, o que ia acontecer? Não ia acontecer isso. Então Deus teve que usar dessa situação para poder ele entender. No versículo 21, cadê? Aqui. O oleiro não tem o direito de produzir do mesmo barro vaso para fins nobres. Aqui, o argumento que Paulo utiliza agora aqui é de realizar o seu propósito redentor, né? Assim como fez com Israel. Deus utilizou as nações, e dentre as nações, ele escolheu Israel para poder gerar o Messias, e todas as outras nações, Deus utilizava de alguma forma. Por exemplo, o povo da Babilônia era um povo que não tinha aliança com Deus, né? E não tinha nenhum compromisso com Deus, ele tinha deuses. E Deus vai usar esse povo, está registrado lá. Esse povo, por mais poderoso que ele fosse, eles não venceram, não conquistaram o povo de Deus. Deus colocou o povo de Deus nas mãos de Nabucodonosor. Então não foi mérito de Nabucodonosor, foi mérito de Deus. Deus usou essa nação para corrigir Israel. E durante 70 anos, né, o povo de Deus ficou lá. Então, note que Deus vai sempre usar as nações do jeito que ele vai achar melhor, né? Depois ele pega, ele intervém e tira Israel do tira o povo de Deus do cativeiro. Por que ele faz isso? Porque ele vai usar essas nações para preservar, para punir, para corrigir, para poder colocar Israel no trilho que ele quer. Então aqui ele vai dizer que ele usa do jeito que ele quer. Amém? Versículo 24 e 25. Quero dizer a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios, como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu, e chamei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que, no mesmo lugar em que lhes foi declarado: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Nessa passagem, esse contexto de Oséias foi escrito para o Novo Testamento, né? Para o Antigo Testamento, mas para Israel. Mas aqui Deus está mostrando que mesmo Oséias, quando ele casou-se com aquela prostituta, foi uma tentativa de Deus mostrar para aquele povo o adultério que aquele povo estava cometendo contra ele. Então mostrou para Oséias exatamente aquilo que ele estava vivendo. Então, mesmo assim, Deus alcança outras nações. E Paulo vai interpretar aqui essa passagem como sendo um princípio de Deus, de salvação, de perdão e de restauração, dizendo que ele faz isso com esse povo e ele alcança outros povos. Porque está aqui, ó, igualmente dentre todos os gentios. Então, esse alcance da misericórdia, da soberania de Deus, da restauração, alcança também os gentios.
não estava restrito àquele povo passado. No versículo 29, cadê? Paulo cita aqui o capítulo 1, versículo 9 do livro de Isaías, que vai falar da infidelidade e incredulidade do povo de Israel. Paulo vai mostrar que, assim como no passado, se aquele povo não tivesse os remanescentes, eles estariam como Sodoma e Gomorra. Como? Totalmente destruídos. Mas Deus foi preservando, Deus foi cuidando, Deus foi mantendo, Deus foi fazendo com que aquele povo se mantivesse íntegro, né? Do jeito que era preciso. E no versículo 30, até o versículo 33, a gente vai encontrar aqui agora o tropeço de Israel. Eu deixei registrado para você, lá naquele material, aí você vai ler todos aqueles tópicos lá, todos aqueles comentários, e você vai entender direitinho. O que acontece, eu separei aqui alguns, né? A gente fala aqui no versículo 31. Não, no versículo 30. No versículo 30, a que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça a receberam uma justiça que vem pela fé. Aqui um dos maiores pecados do povo de Israel foi procurar justiça pelas suas próprias obras. Eles colocavam as obras humanas como condição para alcançar a justificação. Então isso trouxe para eles um dos maiores erros. O segundo foi a prepotência e a arrogância em acreditar que aquilo tudo ia comover o coração de Deus a respeito deles. Então eles estavam fazendo coisas assim já com o nariz em pé, dizendo assim, eu faço, eu é que resolvo as coisas aqui. Então eles estavam colocando as obras da carne, as obras humanas, acima da fé em Deus. Eles colocavam como sendo as coisas que eles podiam fazer, humanamente falando, como sendo algo que pudessem justificá-los diante de Deus, quando isso não é verdade. E o apóstolo Paulo, ele deixa registrado aqui que esses erros que Israel foi cometendo foi trazendo desgraça e miséria a esse povo. O grande motivo da rejeição de Israel foi a incredulidade durante toda a sua história. Israel viveu durante muito tempo, durante toda a sua história, um ciclo que gerava da seguinte forma: pecado, punição de Deus, aí depois arrependimento, perdão de Deus e restauração. Quando eles pecavam, Deus vinha e trazia a punição. Você lembra quando o povo de Deus plantava, na época em que Deus levantou aquele menino, como é o nome dele? Eu vou lembrar o nome do profeta. Os amalequitas vinham como gafanhotos. E Deus levantou um homem que estava... O único homem de coragem, porque ele estava malhando trigo no lagar, malhando trigo onde não era para fazer, malhando trigo escondido, correndo risco. Mas ele é tido por Deus como varão valoroso. Ele é tido por Deus como um homem que se levantou e recebeu, aceitou o chamado. E Deus levanta esse homem para colocá-lo na frente, para ser usado por Deus para aquele povo. Porque os amalequitas foi um povo levantado por Deus para destruir.
tudo aquilo que o povo de Deus havia plantado. Tudo que eles plantavam, a plantação que era o sustento de um ano ou de meses, os amalequitas vinham como gafanhoto e consumiam tudo. E tirava tudo como se fosse, como se fosse deles. Então, Deus, ele, diante do pecado do povo de Deus, de Israel, Deus levantava um povo para punir Israel. Aí eles entravam em arrependimento. Desse arrependimento, Deus perdoava e trazia restauração e começava tudo de novo. Só que Israel vivia nesse ciclo, né, de punição, perdão de pecado, punição, arrependimento, perdão e restauração. Durante muito tempo, isso perdurou, mostrando que Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele tem paciência. O problema são as marcas que ficam, né, das feridas, daquilo que foi cometido. Então, eu sei que muitas pessoas, elas vivem situações assim extremamente difíceis, né? E a gente colocou uma tarefa aí no finalzinho. E uma das coisas que chama atenção aqui nesse livro é que Israel, ele de vez em quando ele tropeçava e caía. Deus, ele sempre estava pronto para levantar. E essas incredulidades, essas quedas de Israel, fez com que eles desfalecessem na fé. E na nossa caminhada cristã, também é assim. Às vezes a gente deixa de acreditar em alguma coisa, ou então a gente se assusta com alguma notícia, com alguma coisa que está acontecendo, e aquilo entra na nossa cabeça, na nossa mente, trazendo para nós um medo grande, fazendo com que a gente não exerça a nossa fé, fazendo com que a gente olhe mais para a situação do que para o poder de Deus. O desafio para nós é exercer a nossa fé, é olhar para a situação já vendo uma possibilidade, uma solução, olhar para a situação acreditando que Deus pode mudar a história, olhar para a situação acreditando que Deus pode fazer algo novo, algo diferente, não olhar para a nossa condição humana, não olhar para quem nós somos, mas olhar para o poder de Deus, que pode resolver assim de uma maneira instantânea. Amém? Que você possa reler esse material, baixar e reler esse material junto com alguma pessoa, sozinho, do jeito que você achar melhor, mas que você possa se aprofundar nessa matéria. Deixar só um recado aqui, se de repente alguém quiser deixar algum feedback e puder ser publicado, a gente tem uma página, um blog, aí eu posso publicar lá naquela página e torna público. Mas aí se você colocar, você fala, pode publicar. Ou então fala assim, não pode publicar, eu não vou publicar. Porque às vezes eu recebo no meu privado algum feedback do tipo, foi legal, foi bom para isso, foi bom para aquilo, está edificando, está ajudando. E aí eu vou lá e coloco lá no blog, amém? Mas aí você me dá um toque e fala, pode colocar. Se não puder, não tem problema. Se você achar que fizer algum comentário no Facebook e achar que pode, você fala, pode publicar, e a gente publica lá, tá bom? Deus abençoe. Amanhã a gente vai tratar do capítulo 10. O capítulo 10, ele vai tratar aqui no finalzinho, vai falar ainda também sobre Israel, amém? Mas vai falar também sobre a possibilidade que tem de salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida. Amanhã a gente se encontra de novo às 11 da manhã para tratar do capítulo 10 e eu espero você. Não desiste não, agora falta pouquinho para a gente finalizar, amém? Deus abençoe. Lembrando que a gente disponibilizou o link lá no Facebook e no Instagram para você baixar o material. E se você perdeu alguma aula, vai lá no YouTube e clica lá que tem lá as aulas anteriores, né, as lives anteriores, os vídeos,
para você assistir no horário que for mais cômodo para você. Amém? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, a tua família, e que a gente possa ter um dia aí maravilhoso na presença do Senhor. Exerça a sua fé. Deus abençoe.